Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha, que acessou o canal do YouTube do Colégio de Curso O Partenon. Eu sou o professor Enio Pacheco, sou servidor público da União e vou trabalhar com vocês nos próximos dias a matéria Língua Portuguesa para concursos públicos diversos. A nossa meta é que no decorrer de 10 encontros você esteja preparado para acertar acima de 90% das provas de língua portuguesa dos próximos concursos que você ou está inscrito ou se inscreverá. Trabalharemos não apenas com aulas presenciais, mas com materiais em PDF denso, muito denso, com dezenas de questões, resumo sistematizado. Teremos projeto crase todo dia, projeto pontuação todo dia, projeto acentuação gráfica todo dia, ou seja, temas quentes, quentíssimos, fundamentais para você que quer ingressar no serviço público nos próximos meses, nos próximos dias. O concurso público é um projeto de vida, um projeto de carreira e não apenas uma diversão de alguns meses. Então, a ideia é que você fique com o material e ao término do curso você esteja preparado para fazer e para revisar esse conteúdo para o resto de sua vida. Concurso público, esse curso de português não é despesa, e é investimento na maior opção de investimento que você tem, que é a sua carreira. Vamos lá? Vamos trabalhar. Eu sou o professor Enio Pacheco, agradeço a vocês. Nosso tema, leitura e interpretação de textos, dicas essenciais. Comecemos pelo tema mais quente. 30% a 40% das provas de português são interpretação, compreensão e leitura de textos. E não é apenas ler, chegar e de maneira avulsa na prova você se virar de qualquer forma e gabaritar A, B, C, D ou E ou certo ou errado. Existem técnicas específicas para ler, compreender e interpretar texto. Nem tudo o que o texto diz é aquele que você concorda ou compreende. É preciso que você faça essa análise, saiba fazer essa análise, prepare-se previamente para gabaritar a questão certa e entender o que a questão quer, o que o autor quis dizer, o que é que você compreendeu do texto, o que é que o autor, a mensagem implícita ou explícita que o autor quer deixar. E para isso nós vamos aqui nesse vídeo de no máximo 15 minutos deixar claro para você, passar para você 6 dicas essenciais, fundamentais para interpretar e compreender textos. Ao final, seguindo o roteiro do nosso material, que será, quando você se inscrever, você receberá, temos um projeto, durante toda a aula, todo o conteúdo, há um projeto com tema quente todo dia, ou seja, hoje você vai ver 6 dicas fundamentais de compreensão de texto e ao final você desenvolve um projeto paralelo a isso, que é o projeto crase todo dia. O assunto crase é um assunto muito complexo, um assunto de extrema importância, inclusive de extrema elegância, só escreve bem quem domina a crase, e você, além de aprender leitura e compreensão de texto, ao final ainda faz um apêndice com crase. Vamos lá? Vamos para o próximo slide. Comecemos pela teoria geral do concurso público. O nosso cursinho não tem apenas conteúdo de língua portuguesa técnico. Nosso cursinho também tem um serviço de coaching coletivo e individual, em que você vai ser acompanhado pelo professor, acompanhar o seu batimento de metas, serão estabelecidas metas de resolução de questões, leitura de resumo sistematizado, projeto gabaritar, e essas metas serão controladas pelo professor. Por quê? Porque o concurso público não é brincadeira, não é para amador. O concurso público, basicamente, você, para chegar pronto na prova de português, você não precisa só estudar, você não deve só estudar português. Você deve seguir as 3 grandes áreas da preparação. Primeira, planejamento e organização do estudo. Vamos estudar português, vamos planejar os seus estudos e vamos organizar de forma que, de acordo com a sua vida pessoal, seus compromissos e afazeres, sua família, você adapte toda a sua rotina pessoal, particular, ao estudo da língua portuguesa, de forma que você aprenda, apreenda e saiba fazer prova. Então, o ponto 1 da preparação, planeja e organiza os estudos. E o ponto 2? Ponto 2, você executa esse estudo. Vamos passar para você técnica de estudos, técnica de memorização, técnica de fichamento, técnica de resolução de prova e questão, técnica de chute lógico, como chutar. Se você não souber a questão, a ideia é que você saiba. Mas se você, como ninguém, é 100% perfeito, você pode chegar à prova e, eventualmente, engalhar alguma questão. Como você vai chutar, depois de fazer 90% da prova bem feita, chutar esse 10%. Você chuta e gabarita e vai para o serviço público, segue sua carreira pública como boa parte da população brasileira segue. Nessa linha de raciocínio, você conseguirá gabaritar e fechar a sua prova. Então, lembrando,
três grandes áreas da preparação para o concurso público. Você planeja e organiza o estudo, você executa o estudo e o principal, o terceiro ponto, você desenvolverá técnicas de resolução de provas. Ou seja, você terá muito conteúdo de língua portuguesa, você vai fazer muito exercício, fará muito exercício, você revisará todo o conteúdo de maneira contínua, você planejará, organizará e executará o estudo e aprenderá a fazer prova. Nem todo mundo sabe fazer prova. Muita gente boa reprova no vestibular, reprova no Enem, reprova no concurso público, porque sabe muito conteúdo, mas não sabe fazer prova. Nosso curso tem esse diferencial também. Você também desenvolverá técnicas de resolução de prova, ok? Vamos lá. Concurso público, preparação para o concurso público. Você vai planejar, organizar o estudo, você vai executar o seu estudo e vai aprender a fazer prova para colocar esse estudo em prática, que é onde o bicho pega na hora H mesmo, que é na prova provavelmente dita. Vamos para frente? Próximo slide. Para começar a compreender o processo de leitura e interpretação de texto, nesse nosso encontro curtinho aqui no YouTube, você receberá 6 dicas. 6 dicas à luz da melhor doutrina, à luz dos melhores professores de língua portuguesa do país, dos melhores professores de concurso público do país. Eles, reunidos em debate, em processo científico, chegaram à conclusão de que há 6 técnicas, dicas fundamentais para você ser um bom interpretador de texto. Como eu falei no começo, ser bom interpretador de texto significa acertar mais de 40%, às vezes até 50% da prova de português. Gramática hoje corresponde a 50% ou menos dos seus concursos públicos, ok? Primeira dica, são 6 dicas 6 dicas iniciais desse encontro aqui, nesse resumão da nossa aula principal lá no curso. Primeira dica, leia com atenção os seus textos e elimine distrações. Essa dica vale para a prova e vale para os estudos. É preciso que você concentre absolutamente na sua leitura, não tenha atividades paralelas, não divida seu tempo com outra coisa, desligue as redes sociais, desligue o Wi-Fi e concentre absolutamente no seu texto, grifando, destacando as ideias mais importantes, destacando conjunções, preposições. Professor, conjunções e preposições? No curso, vamos aprofundar e revisar aquilo que você aprendeu no ensino básico e agora esqueceu e quer disputar cargo público e vai revisar, aprender e nunca mais esquecer. Então, primeira dica, lê com atenção, elimina a distração, evita outra atividade paralela no momento de ler o texto. Isso vale para a prova e para os estudos. Próximo slide, por favor. Vamos para a segunda dica para a compreensão de texto. Faça fichas. É importante que essa dica não vale para a prova. Essa dica vale para o estudo e a preparação. Na preparação, textos que você estuda aprendendo o que é gramática, o que é fonética, o que é fonema, o que é morfologia, sintaxe, oração subordinada, substantiva, objetiva. Ou seja, para você aprender os conceitos, é preciso que você, além de destacar, ao final do seu estudo, com destaque, você fichinhas pequenininhas e coloque pequenas ideias resumidas sobre o que você aprendeu e que você quer fixar. Ou seja, você se leu sobre um texto sobre internet, tenta identificar o que foi que o texto disse de mais importante durante os estudos para interpretar melhor e destaca e coloca isso na sua ficha. Se você vai aprender teoria geral do sujeito e predicado, do predicado, o que é predicado? Um texto explicará a você, o nosso material tem resumo esquematizado de predicado. Você, ao ler, você dá destaque, você ficha e após esse fichamento você guarda lá perto da prova, e a gente vai chegar nesse ponto também durante o curso, você revê todas as fichas de maneira objetiva, clara e sem maior desgaste, você consegue gabaritar e bater suas metas. Terceira dica, aproveita ao máximo o material que você estiver lendo. Os textos, tanto que você estuda como na hora da prova, eles vêm com ilustrações, vêm com figuras, com charges, com gravuras, com balãozinhos, dando mais informações para vocês. Então você, ao interpretar texto na prova e no seu treinamento em casa resolvendo questões, atente também para as informações periféricas, nota de rodapé, quem é o autor, qual foi o ano que o texto foi escrito. A depender do ano, o texto relata determinada visão de mundo. A depender do autor e da formação do autor, se é um advogado, se é um médico, se é um enfermeiro, se é um engenheiro civil, ele pode ter visões diferentes. Se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro.
o texto dá informações além dele, ele traz informações periféricas, tanto ilustrações como notas de rodapé que são essenciais para a compreensão. Então, dica 3, aproveita ao máximo o material que você estiver lendo. Explore tudo, não concentre só no texto e não tenha pressa. Não tenha pressa. Ponto fundamental, é bom que você leia no mínimo 3 vezes um texto para interpretar. Uma leitura primeira correndo para destacar algo mais relevante. Uma segunda leitura, essa mais atenta e com grifos. E a terceira, que é a leitura de limpeza, a leitura que você vai juntar a primeira leitura desapegada com a segunda com destaque e a terceira você resume e está pronto para acertar as questões, ok? Nossa quarta dica no processo de compreensão, leitura e apreensão de textos. Leia em voz alta. Atenção, essa dica não se aplica à resolução de prova, se provavelmente dita. No dia do concurso, no dia do seu exame, você não pode ler em voz alta. Mas para compreender a matéria, é importante que em determinados momentos você leia. Você leia em voz alta aquela frase, aquela oração, aquele conceito que não ficou muito claro na leitura comum, que é a leitura apenas com os olhos. Então, leia em voz alta, às vezes, no processo de estudo e preparação, também é útil na sua preparação. Estamos na quarta dica de leitura e interpretação e compreensão de textos. Vamos para o próximo slide. Nossa quinta dica, atenção com essa dica, leia sempre mais e tenha sempre um livro ao seu alcance. Veja, você que está num projeto de ingressar no serviço público nos próximos dias, você que vai disputar uma prova para exame público na área municipal, federal, estadual ou distrital, no Distrito Federal, é preciso que todo o tempo seja otimizado. Tempo é complicado, tempo é difícil, todo mundo tem seus compromissos e você tem que ter um compromisso com a sua carreira, com o seu concurso, com a sua aprovação. Isso faz com que você tenha que otimizar ao máximo o seu tempo. Como acontece isso? Tenha sempre um livro ao lado, ande com a mochila, ande com qualquer espécie de bolsa, com o livro na mão, mas tenha sempre um livro interessante, ou da sua preparação, conteúdo do concurso público, material aqui do curso, ou com um livro que você acha divertido, ficção, romance, literatura clássica. Tenha sempre algo para ler. Você com esse processo, você melhorará profundamente a sua compreensão nos textos, nas suas provas, nos seus concursos. É preciso que você esteja sempre com a oportunidade de leitura, no dentista, no médico, na fila do banco. Tenha sempre, seja num tablet, seja num livro tradicional, seja uma apostila do curso, seja o seu celular baixando o material do curso que vai ficar em PDF para você. Em qualquer situação, se sobrar tempo, não torre esse tempo com besteira. Leia sempre e leia continuamente usando essas dicas, destacando as informações mais importantes. Leia textos que você, na hora do lazer, que você goste, de assuntos que lhe interessem. Se você for um torcedor fanático para o clube de futebol, por exemplo, leia revistas e noticiários, jornais sobre o seu clube. Você vai ver que naturalmente você aprende a matéria que você tem interesse nela, e esse processo de despertar interesse nós vamos trabalhar ao longo dos nossos 10 encontros, ok? Então, quinta dica e penúltima dica do processo, 6 dicas fundamentais da leitura, compreensão e interpretação de textos. A quinta, tenha sempre um livro ao seu alcance, não perca tempo, leia muito, só se aprende a ler lendo. A sexta dica, pode passar para o próximo slide, ela é consequência da quinta dica. É preciso que você tenha um compromisso firmado com a leitura. Veja bem, estamos em língua portuguesa para concurso público e o tema é interpretação e compreensão de texto. E aí esse tema corresponde a até 50% às vezes das provas, mas no mínimo 30% da prova vem interpretação de texto no seu concurso público, seja para municipal, seja na área estadual, seja federal, seja distrital. Então, com um conteúdo que corresponde a mais de 30% da prova, é importante que você tenha um compromisso de fazer uma boa prova desse conteúdo. Não adianta nada você fazer uma ótima prova de gramática e levar uma pancada de 30%. Vamos cair na nossa meta. Nossa meta é acertar 90% ou mais. O ideal é 95% da prova de português. Se você perder 30% de cara, você já não vai bater sua meta e possivelmente não vai ser nomeado para o seu cargo público. Então, tenha compromisso com a leitura. Leia sempre. Leia bons temas, leia temas médios, leia temas chatos, mas esteja sempre exercitando o processo de compreender. Tenha um compromisso com a leitura. E o compromisso com a leitura é o compromisso com sua carreira, compromisso com o seu projeto pessoal, ok? Então, veja, 6 dicas fundamentais no processo de compreensão de textos.
você vai ler, você vai fazer ficha, você vai ter compromisso com a sua leitura, você vai destacar sempre e não se distrair no processo de leitura, e você vai ter compromisso de sempre ter um livro ao seu lado, um livro do conteúdo do seu concurso, com língua portuguesa, com concurso da área de saúde, com matéria de enfermagem, matéria de medicina, na área de direito, com códigos de lei, vademecums, código de normas constitucionais, infraconstitucionais diversas, ou seja, é preciso que você tenha compromisso com a sua carreira.